No programa Jovem Pan Esportes, especialistas falam sobre provocação dos jogadores do Del Valle, após ganhar do Corinthians na Libertadores. Ó, a gente segue no YouTube e Flávio Prado, o Sornossa que jogou aí no Fluminense, jogou no Corinthians, eu gosto dos sobe-sons do Piperno. O Sornossa teria feito uma crítica ontem ao Corinthians, tá? A gente vai botar aqui na tela o que o Sornossa falou sobre esse time envelhecido do Corinthians. E, ó, foi uma crítica forte do Sornossa. Me surpreendeu, porque o Sornossa é um cara geralmente tímido, na dele. E olha aí, a gente vai colocar na tela o que disse o Sornossa, que hoje está no Independente Del Valle, não jogou ontem, é um dos principais jogadores do time, e ele fala sobre a passagem dele pelo Corinthians. Ele diz: eu já joguei aqui. Eles podem mudar de técnico toda semana, que não vai mudar nada. Enquanto não renovar o elenco, não vai ganhar. Os jogadores mais antigos se acomodaram. Cara, é uma declaração forte demais de um jogador que passou pelo Corinthians recentemente, Flávio. Ó, aí eu não vejo ele falando exatamente sobre idade, ele tá falando sobre tempo de casa. É mais ou menos o que o Mauro César e você falam sobre o Flamengo. Criaram-se algumas zonas de conforto, jogadores que ganharam e tal. No caso do Corinthians, nem foi o caso de ganhar, mas o pessoal tá lá faz tempo. E, segundo ele diz, ganharam uma certa acomodação, porque isso não é uma coisa matemática, né? O cara pode estar num lugar há muito tempo e tá toda hora se renovando, curtindo o que está fazendo. Não é uma exata, uma verdade exata. Mas é a mesma coisa que se fala do Flamengo. Os grupos estariam acomodados. Não sei se é real. A gente não frequenta o clube, a gente não... Eu não conheço nem o CT do Corinthians. Deveria conhecer, viu? Que é lindo. Mas não... É lindo. Um dos melhores do mundo. Um dos melhores do mundo. Acredito em você, mas... Não, é um dos melhores do mundo. Não, eu acredito em você, mas eu... Não, do mundo não. Do Brasil é. Um dos melhores do mundo. Eu já fui em CTs do mundo que são de 10 no Corinthians. Já foi lá no Corinthians? Do Brasil. Você já foi no Corinthians? Já fui em quase todos da Inglaterra. Já fui no Corinthians, claro. Mas todos da Inglaterra ganham de sobra. O CT do Corinthians não deve pra CT nenhum. Não, do Brasil, Nilson. O CT do Corinthians é lindo. Eu também conheço. Nenhum clube do Brasil chega aos pés dos CTs da Inglaterra. Eu conheço CT no mundo inteiro também. Pô, mas não dá. Mas do mundo não é. O CT do Corinthians é um CT maravilhoso. Mas do Brasil. Não exagera. Não tô exagerando. Nilson, o do Tottenham brinca, o do Chelsea brinca, o do Arsenal brinca. Não estou exagerando. O CT, não dá. CT do Brasil eu concordo, é um baita CT. Vai conhecer o do Corinthians. Eu já fui várias vezes entrevistar, inclusive, jogadores lá. CT do Corinthians? Já, no CT do Corinthians. Olha. Não, do mundo não, do Brasil é. Do Brasil bate de frente eu conheço poucos no planeta igual. Não, eu só iria ao CT se fosse para trabalhar. Realmente não é uma coisa que... Não, eu tô falando sério. Para trabalhar, mas... Não, só para trabalhar. Fui lá trabalhar, Fui lá visitar os caras. Pode ser. Pode ser. Por que você não pode... Calma aí, Flávio. A gente vai voltar pra rádio. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando aí sobre essa situação do Sornossa, que chutou o balde contra o Corinthians. O Sornossa, que é jogador do Independente Del Valle, não jogou ontem, é um dos principais jogadores do time, passou recentemente pelo Corinthians e ele soltou o verbo. Ele disse: já joguei aqui, podem mudar de técnico toda semana, não vai mudar nada. Enquanto não renovar o elenco, não vai ganhar. Os jogadores mais antigos se acomodaram. É isso. Então, voltando, né? Eu entendo que ele está falando em tempo de casa dos caras, não exatamente idade. Acho o time do Corinthians, já falei ontem, acho o time ruim. Mas o Gil, mais o Michael, mais o Juliano, o cara não joga 2 anos, 3 anos, pô. Time ruim. O time do Corinthians é ruim. E aí até estraga alguns meninos que podem evoluir. Eu acho, por exemplo, esse Atson um jogador com potencial para evolução. Mas fica complicado, fica difícil. Então, para mim, o time do Corinthians é fraco, é um time ruim. E isso atrapalha em todos os sentidos. O melhor jogador do Corinthians dos últimos tempos tem sido o Roger Guedes. É uma demonstração que é um time fraco. Não dá para jogar assim. Então, não sei porque que o Sornossa falou, deixou de falar, não vou julgar o que ele falou. Pode ter saído puto do clube, né? Pelo jeito que ele falou aí. Pode ter sido perguntado, provocado, ele colocou uma opinião, não tem nada contra. Ele jogou lá, conhece, não tem problema nenhum. Também não viu ofensa nenhuma. Ele acha que o fato do pessoal... Ele não falou que os caras são ruins, nada. Os caras estão lá há muito tempo e às vezes uma mexida... Não, mas os jogadores mais antigos se acomodaram, é uma crítica, pô. Então, mas ele pode achar isso, mas não quer dizer que os caras são ruins, são maus profissionais. O cara dá uma acomodada, se trocar de time, não sei. Eu sei que o time do Corinthians realmente é ruim.
E o Piperno é testemunha aqui, quando saiu o sorteio da Libertadores, Sim, o Corinthians estávamos tá aqui. fora. O Corinthians não vai ganhar. O Corinthians é pior que o Del Valle e é pior que o Argentino Júnior. Se fugisse disso, seria uma surpresa. Fora falta de DNA de Libertadores. Mas, independentemente disso, o Corinthians não é melhor que o Argentino Júnior, não é melhor que o Del Valle. Normalmente ele perderia como perdeu. Como vai chegar lá e provavelmente perderá também. Talvez no desespero consiga um empate, alguma coisa. E olhe lá com o empate do Liverpool ontem, se não vai ter dificuldade até para ir para a Sul-Americana. Se o bobear, consegue até perder do Liverpool que ele ganhou lá. Lembra o Always Red. Então, é um time ruim, é um time fraco, é um time despreparado. É um time que tem 4 técnicos em 15 dias, não tem uma ideia de jogo, não tem nada. Então, o que você vai esperar do time desse? Não adianta. Eu acho que não adianta, sabe, jogador X, jogador... Não, o todo é ruim. Não tem time, não tem um time formado, um coletivo. O treinador troca toda hora, a diretoria não sabe o que quer. Ó, a gente vai mostrar aqui algumas declarações fortes do Vanderlei Luxemburgo, mas, Flávio, eu queria continuar a palavra com você, porque você fez fortes críticas à diretoria do Corinthians. Você falou, a culpa é da diretoria, fica trocando toda hora, trocou de treinador aí 4 vezes em 15 dias, que foi o que você estava falando ontem, e quem deu uma baita indireta para essa diretoria foi o Cássio. O principal jogador aí do Corinthians, né, o maior ídolo desse time do Corinthians, se não for o da história. Eu digo, pra mim é da história porque foi ele o herói do principal título da história do Corinthians, que foi aquele jogo contra o Chelsea, aquela final de Mundial que ele fechou o gol e ele só chegou naquele Mundial por causa da defesa contra o Diego Souza também, aquela defesa inesquecível contra o Vasco naquela Libertadores. Olha o que o Cássio fala, a gente vai botar aí na imagem, na arte, porque ele dá uma indireta na diretoria. Ele diz, difícil, né? Difícil situação. Até outros jogos, beleza. Mas hoje lutamos. Ele está falando uma coisa, acho que do outra. Não, mas tá, então... Não, mas eu vou ler toda. Deixa, então. Eu vou ler toda. Até outros jogos, beleza. Mas hoje lutamos, criamos, demos mole atrás e não conseguimos o resultado. Os resultados não estão acontecendo. Psicologicamente é difícil. O time tá no limite já. Não tem nem o que falar. É ficar quieto, estamos perdendo, o time não está bem. Quando você joga no Corinthians e o resultado não vem, é tentar buscar força, trabalhar e tentar sair dessa fase e ganhar. Temos que ter consistência. Não tem que ficar mudando treinador toda hora. Tem que ter padrão de jogo. E tenho certeza que o Luxemburgo tem condição de trazer pra gente esse padrão. Não me recordo de um jogo com tantas chances como hoje. Jogar no Corinthians é resultado. Não tem nada perdido. Olha aí, ele diz que o time tá no limite, que não tem o que falar, e ele fala diretamente, Flávio. Temos que ter consistência, não tem que ficar mudando de treinador toda hora. É isso, é normal. O futebol... Acabou de dizer, eu acabei de dizer. Chega na cara do gol e a culpa é do técnico. Mas reportando aquilo que o Piperno falava lá atrás, quando o Cruyff falava assim, 11 craques não significa um time. Exato. Você não precisa exatamente de 11 craques para ter um time, você precisa ter um time. É o caso do Del Valle. No caso do Corinthians, não tem nem 11 craques. Longe Tem o Cássio que você pode... E o resto você fica... Né? Renato Augusto em forma é craque. Mas, então, esse é outro problema. O Renato Augusto nunca está em forma e, coitado, isso é um problema físico. É um velho dele. craque. Mas ele realmente, esse é um jogador acima da média, mas ele não fica... por uma, e outra, ele não enganou ninguém. O Corinthians já sabia que ele tinha essa dificuldade. Né? Então... Eu só concordo com uma coisa do Cássio. Quando ele fala não tem nada perdido. Cássio, Libertadores você já mas perdeu. Ele vai falar que perdeu, pô? Não, mas eu só para tirar uma, né? Cássio, você já perdeu. Ele sabe disso. Esse ano já era Libertadores. Claro. Mas a crítica de um jogador do peso do Cássio... Mas é isso que a gente tá falando. Ele agora chutou o balde. Ele falou, porra, chega de trocar de treinador. Ô, Pilado, aqui o Brasil, nós temos uma facilidade para copiar coisa ruim, que é um negócio incrível. O Brasil, ele copia coisa ruim com uma maneira impressionante. O Corinthians está ficando muito parecido com o São Paulo. Tá muito parecido. O São Paulo, o Leco, o Juvenal, essas coisas aí. Principalmente nas categorias de base. Eu falei isso aqui há um tempo. A categoria de base do Corinthians tá pior. Foi alertado pelo Cittadini. Base do Corinthians tá pior. A base do pior. Corinthians, toda ela na mão dos empresários. Pior que o São Paulo. A base do São Paulo também, toda ela. Mas acho que o São Paulo ainda tá um pouquinho na mão melhor. dos empresários. Mas o São Paulo chega lá também. Entendeu? Então você... Os dois estão dando a mão e saindo pro mundo. O que o São Paulo fazia? Contratava jogador veterano para dar satisfação para a torcida. Não importava se o cara estava bem ou mal. Então, trouxe o Hernando uma vez, deu certo, trouxe de novo.
Trouxe um monte de jogador, né? Mais velho, antigos ídolos, e cobrava do cara que ele fizesse aquilo que ele fez lá atrás. Pagava uma fortuna, ficava endividado e tal. Esse era o padrão Juvenal / Leco, que o Casares seguiu. E o Corinthians está fazendo a mesma coisa. Coisa ruim, se você copia coisa ruim. Você não tem uma estrutura, você não tem uma base, você não tem um jogador para lançar. Quando você lança o jogador já não é teu, já está com 10% só é seu, e olhe lá. Gente, o Palmeiras vai nadar de braçada. O Palmeiras, além de estar estruturado, ainda o jogador da base do Palmeiras é do Palmeiras. E o Palmeiras tá fazendo um terrão, hein? Parabéns, Palmeiras, hein? Sério? É? Parabéns ao Palmeiras, fazendo um terrão, que é o que muita gente da base raiz reclama, para voltar a habilidade do jogador, ter dificuldade. Palmeiras fazendo o terrão. Parabéns, tá enxergando. É verdade. O Hendrick. E o William, pro seu pilhado, concorda comigo. É lógico, o William vai chegar no Corinthians e vai falar, nosso CT é muito pior que o do Chelsea. Ele falou que então vamos CT fazer, do Corinthians não deve para nenhum CT na Europa. O CT do Chelsea é melhor que o do PSG. Tá falando aqui. Onde tá falando aqui, William. Pega o CT do Chelsea várias vezes. Pega o CT do Chelsea e pega o CT do Corinthians. CTzinho, rapaz. Você quer comparar com nós. Só uma coisinha. Você tá querendo comparar com nós. O Hendrick, ele era do São Paulo. Felizmente para ele foi pro Palmeiras. Se o Hendrick fosse do São Paulo, nessa negociação, que custou... Primeiro que não custaria 350 milhões, porque ele não seria... não teria o destaque que teve no Palmeiras. Mas se tivesse, o São Paulo ficaria no máximo, com 10 milhões. Dos 350 que o Palmeiras pegou do Hendrick, 360 milhões, o Palmeiras pegou tudo. Se ele é do São Paulo, ficava com o São Paulo 10 milhões no máximo. Sim. Porque é assim que o negócio funciona. Aí, meu velho, é dívida atrás de dívida, não vai nunca. Não vai sair nunca disso. Mas sem fugir do assunto, eu tô falando da troca de treinador. O Vanderlei quer falar sobre isso também. Mas isso é óbvio. O Corinthians trocou de treinador, como você disse, foram 4 vezes em 15 dias. É estratégia. Você vai ver quem vai ser o meu novo técnico. Aí então, troca. Mas não está funcionando essa estratégia. Essa estratégia de criar... 4 perdeu. É uma novidade. Lázaro, é uma novidade. É uma estratégia mundial, gente. É uma revolução no futebol. Em vez de você trocar o jogador, você troca o técnico. Isso. A surpresa é quem será meu técnico domingo. Com quem eu vou pegar? É legal. Mas, é uma novidade que o Corinthians está lançando. É maravilhoso. Então, relembra isso. Relembra isso. Como é que foram os treinadores? O Lázaro perdeu. Saiu. Nos últimos 7 jogos, o Corinthians perdeu 5 com 4 técnicos diferentes. Lázaro, Cuca, Danilo e Luxemburgo. Então, aí não está funcionando a estratégia, mas vai funcionar. Tem que dar tempo ao tempo. Eu queria só dizer, obrigado, Mário, só queria rapidamente dizer, e nessa linha que acabou de falar o Piperno, que, veja, sabe quem entrou em parafuso com essa troca de técnicos? O técnico do Del Valle. Ele falou, me preparei para o Vitor Pereira, me preparei para o Fernando Lázaro, me preparei para o Cuca. Isso é tática. Olha só, eu não concluí. E não deu tempo de eu me preparar para o Luxemburgo. Ele falou. Carrossel de treinador. É carrossel de treinador. Olha como o Corinthians foi revolucionário. Parabéns, Corinthians. Eu não tinha entendido essa estratégia. Eu queria só... Agora eu quero crescer. Agora eu quero crescer. Depois desse esclarecimento, que acho que esse programa é de informação. Você viu como deu certo a estratégia? Esse programa é de informação. Então, além disso, agora, eu queria falar do grande Sornosa. Ele teve uma passagem medíocre no Corinthians em 2019. Foi mesmo. Jogou nada. Esse que fez o discurso, senhor... Atenção, eu não estou falando que ele está errado. Eu só estou dizendo que a gente tem que avaliar as coisas que as pessoas falam. E isso é importante para todo mundo. Porque o cara faz um discurso desse como se ele tivesse dado a receita. É só trocar, não tem jeito. A passagem dele no Corinthians foi discretíssima. Ele chegou em 2019, depois o Piperno checa que o Piperno tem tudo isso na cabeça. Ele chegou em 2019. Saiu rapidinho do Corinthians, foi emprestado para a LDU. Depois ele foi emprestado para o Tijuana. Tá certo? Veja a carreira brilhante, tipo Messi, certo? Ele saiu do Corinthians emprestado, porque não agradou. Então não estava nos planos do técnico. Tinha sido mais ou menos no Fluminense. Então ele não estava agradando no Corinthians e foi emprestado para a LDU. Depois foi para o Tijuana.
E ele não está jogando no Del Valle, acho que ele foi emprestado também pro Del Valle, nem sei, só falta abrir. Acho que ele estava na reserva, né? Ele é jogador do Del Valle, não, estava machucado. Não sei, mas ele é eu não tenho a informação de que ele é jogador definitivo. Para mim seria uma surpresa se ele ainda tem vínculo com o Corinthians, não deve ter, né? Não, ele é do Del Valle. É comprado? Ele é do Del Valle. Ano passado ele jogou. Não. Del Valle, eu sei que ele é, Flávio. Eu quero saber, ele é comprado pelo Del Valle? Ou ele está emprestado? Ele não é mais jogador do Corinthians. Mas ele é jogador do Del Valle. Tá bom, mas ele é inscrito pelo Del Valle. Agora, se é definitivo, tá bom. Então, LDU, Tijuana... Eu entendo o que você fala. Pode ter contrato com o Corinthians aí. Porque tem... Eles fazem contrato de 100 anos. Isso. Então, eu não sei. Mas eu só não sei. Acredito que não, que já faz um tempão, né? Ele chegou em 2019 lá. Mas, veja, o cara fazer uma declaração dessa, ou ele teve problema com alguém lá, com o próprio elenco, alguns dos jogadores do Corinthians que estão lá desde 2019. Pode ter visto privilégios também, para quem está lá há muito tempo. Sabe, chegou lá, puxa vida, eu não posso estacionar o carro aqui e ele põe o carro dentro do elevador. Sabe essas coisas que incomodam as pessoas? Então, eu acho isso. Eu acho que ele não tinha que falar nada. Ele poderia ter falado, sim, nós somos esse time é um destruidor de time importante no Brasil. De 2014, nós demos 11 cacetadas em times brasileiros. No poderoso futebol brasileiro, que o Nilson toda hora me lembra, liga de madrugada para me falar. 1, 2, 3, 4, 5, pentacampeão. E aí... ninguém é ainda, hein? E aí o Del Valle vem e pumba, no time brasileiro. É isso. Tem uma coisa, quando o Flávio citou a direção do Corinthians, ontem nós estávamos lá fazendo o pré-jogo, aí quando saiu a escalação do Corinthians, a gente até brincou, falei, que o banco do Corinthians... Me chamou a atenção, assim, o banco do Corinthians ontem, ele tinha Fábio Santos, Romero, Paulinho, Júnior Moraes, Cantillo, Bruno Mendes e Balbuena, entre outros. Tudo jogador caro. Se o Palmeiras jogar completo, o Abel escalar o que o Palmeiras tem de melhor, o que sobra para o banco vai ter um custo muito menor que isso aqui. E aí eu estava fazendo um outro levantamento. Então... dos jogadores que o Corinthians inscreveu para o jogo de ontem, o Corinthians tinha Gil, Maicon, Fábio Santos, Romero, Paulinho e o Balbuena, todos jogadores que tinham jogado no Corinthians no passado e que a atual gestão trouxe de novo. Mais o Renato Augusto, que está fora por contusão, mais o William, que bateu e já foi embora. Ou seja, rapidamente, é possível que eu tenha esquecido algum, mas essa direção, ela trouxe de volta 8 jogadores que já haviam passado no Corinthians. Quer dizer, será que não tem jogador diferente para garimpar no mercado e trazer para... Eles tentaram, na verdade, calar a torcida das críticas contratando ídolos. A diretoria do Corinthians, a diretoria do Corinthians, ela contratou nome, ela não contratou bola. O Corinthians está fazendo consultorias. Ele consultou o São Paulo para trazer o sistema de contratação para calar a torcida. Certo. E consultou o Palmeiras para saber se era melhor de vestiário o Luxemburgo ou o Roger. Pelo menos foi a notícia que eu li. Que no jogo Corinthians e Palmeiras, que eles perguntaram. Sim, eu também li. Vocês tiveram aí o Luxemburgo e o Roger, tal, quem segura melhor o vestiário? Essa notícia surgiu aí. E aí teriam dito no Palmeiras, não, acho que o Luxemburgo segura melhor. Aí eles optaram pelo Luxemburgo. Ou seja, é um time aberto, né? Um time que faz consultoria de como contratar para o São Paulo e também consultoria. O Putin, consultoria o Barcelona. O Biden, um consultando o outro. O que é melhor para você? Exatamente. Eu quero que você seja feliz, Putin. Isso aí. Quem você acha? Aí o Piperno me ensinou. Aí o Putin disse pro Biden o seguinte, olha, eu quero o seu sucesso, o seu crescimento. Então, Tavares, camarada. Quer dizer, não dá, né? Eu não ouvi isso, mas eu li em vários lugares que o Corinthians consultou o Palmeiras para contratar o treinador. Qual dos dois você prefere? E o sistema que ele usa é o sistema legal. De contratar antigo ídolo, não importa a idade dele. E aí consultou o Barcelona para introduzir então o rodízio. Como chama lá o carrossel? Eles ligaram o carrossel. Como é que você faz o rodízio? Ele falou, não. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.